A 42 da PUC também é uma questão que dá para a gente se atrapalhar. Eu tenho dois blocos constituídos de materiais diferentes, então se os materiais são diferentes, os calores específicos são diferentes, mas eles têm massas iguais. Tá? Então olha só, capacidade térmica pode ser a massa vezes o calor específico. Então, como as massas são iguais, a capacidade térmica é diretamente proporcional ao calor específico. Então, quem tiver mais calor específico vai ter mais capacidade térmica. Então, tanto faz eu responder essa questão pensando em capacidade térmica ou pensando em calor específico, beleza? Tá, um tá a 0 e o outro tá a 100, né? Então, vamos pensar. Eu tenho um bloco A que tá a 0 graus Celsius, né? 0 grau... Opa... Tá a 0 graus Celsius. Coloquei a bolinha a mais aqui. E eu tenho um bloco B que está a 100 graus Celsius. Quando eu colocar em contato, é claro, né? A energia vai ser transferida do B para o A. Então, o B vai transferir energia para o A. O B vai começar a esquentar, o B vai começar a esfriar e o A vai começar a esquentar. O B vai diminuir de temperatura e o A vai aumentar de temperatura. A temperatura de equilíbrio térmico seria 50 graus Celsius se os calores específicos fossem iguais. Então, vamos ter que ir, né, pelas alternativas. Letra A. A temperatura de equilíbrio vai ser maior que 50 se a capacidade térmica de B for maior que A. Tá. Se a capacidade térmica do B é maior que o A, o B tem maior calor específico, tem maior capacidade térmica, tanto faz. O que é o calor específico, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A água tem um calor específico grande. O calor específico, o Czinho do cobre, por exemplo, é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Tá, então, o que isso quer dizer? Que tu precisa, né, dar ou tirar 1 caloria para a água variar 1 grau Celsius. Então, imagina, a água dando 1 caloria para o cobre, né? Ela vai variar 1 grau Celsius e o cobre vai variar 5 graus Celsius. Porque o calor específico do cobre é, né, o de 1 para 0,2, ele é 5 vezes menor. Então é muito mais fácil variar a temperatura do cobre. Então, imaginem que o Czinho do B seja maior que o Czinho do A. O que isso quer dizer? É mais difícil de variar a temperatura do B. O B precisa perder muito calor para variar a temperatura. Como o A vai ter menos Czinho, vai ser fácil variar a temperatura do A. Então, o equilíbrio térmico vai ser maior que 50 se a capacidade térmica do B for maior que o A. Porque o B vai variar muito de temperatura, ao mesmo tempo que o B vai variar pouco de temperatura, ao mesmo tempo que o A vai variar muito. O que poderia fazer aqui se ficar na dúvida, tá? Que seria bem interessante. Simular. Por exemplo, aqui, ó, a capacidade térmica do B é maior que a do A, tá? Então, eu mostrei aqui para ti que capacidade térmica e calor específico são diretamente. Então, vamos dizer que o Czinho do B é o dobro do Czinho do A, certo? Tá, daí olha só. Vou fazer aqui embaixo aqui que tem espaço, tá? Eles vão trocar a quantidade de calor sensível, certo? Então, como é que se faz equilíbrio térmico? Soma os calores. Então, a quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B tem que ser igual a 0. Então, MC delta T para o A mais MC delta T para o B igual a 0, beleza? Qual é a massa do A? Sei lá, M. Qual é o Czinho do A? Czinho do A. Qual é o delta T do A? O delta T do A vai ser a temperatura de equilíbrio menos 0, que o A está 0. Mas, qual é a massa do B? Não sei. Qual é o Czinho do B? O Czinho do B é o dobro do Czinho do A. Eu inventei isso para poder fazer. Quanto vale a temperatura de equilíbrio? O delta T? T menos 100, que é igual a 0. Olha o que vai acontecer, né? Vai ficar... Bom, vou fazer tudo bonitinho aqui, ó. Vai ficar MCA vezes T, aplicando a distributiva, né? Isso aqui vezes T, e depois isso aqui vezes 0, vai dar 0. Então, some. Mais 2MCA vezes T, né? Menos 2 vezes 100 é 200, então vai dar 200MCA. Tudo isso igual a 0, né? Tá, então MCA mais MCA vai dar 3, né? Então aqui eu vou ter 3MCAT, né? Isso vai ser igual, aí isso aqui passa para o outro lado, 200MCA. Olha ali,
Corta o MCA, corta o MCA, corta o MCA, corta o MCA. Quanto vale a temperatura de equilíbrio? 200 dividido por 3. Quanto que é 200 dividido por 3? 66,666, tá vendo? Deu mais do que 50. Por quê? Porque o calor específico do B era maior que o calor específico do A. Então, o B tem mais dificuldade em variar de temperatura do que o A. Qualquer dúvida, pede aí. Mas são questões bem legais de pensar. Valeu!